Boa tarde, queridos alunos. Estamos aqui de forma diferente, mostrando o rostinho aqui do lado, né, para nós nos aproximarmos um pouco mais. Dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês. Queria estar do lado de vocês, conversando, puxando na orelha, cobrando, interagindo. Mas, como nós não podemos estar fisicamente reunidos, então vamos, através da nossa plataforma virtual, através das nossas videoaulas, vamos conversar, produzir conhecimento. Então pegue o materialzinho de vocês, o caderno, folha para anotação. Agora nós vamos destacar os reinos africanos antigos. No nosso primeiro áudio gravado em forma de vídeo, mas só com o áudio, nós colocamos os aspectos populacionais e geográficos e colocamos algumas atividades. Agora nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos discutir os reinos africanos antigos. Então, com o materialzinho de vocês, acompanhando inclusive pelo capítulo 2 do livro de vocês. Então vamos começar. Certo? Vamos lá, só ampliar aqui. Pronto, tranquilo. Bom demais. O Império do Mali. Império significa o quê? Dominação de territórios. Então, um dos maiores impérios antigos da África foi o Império do Mali. Território aqui da parte ocidental do continente africano. Por que império? Porque dominou toda essa região grandiosa. Certo? O Império do Mali. Aqui nós temos uma cidade, Tombouctou, que funcionava como centro religioso e uma das principais cidades do Império do Mali, o Mali, como alguns chamam ele. Então vamos lá. No poder, Sundiata anexou o reino de Gana e converteu-se ao islamismo com o título de Mansa. Ele organizou o Império do Mali, dividindo em província, e deslocou sua capital para Niani, no sul do Mali. De lá partiam duas grandes estradas, uma que apontava para o norte e voltada para o nordeste. Nessa última surgiram grandes cidades negras, como Djenné e Tombouctou. Alguns pontos merecem ser frisados aqui. O governante se converteu ao islamismo. Por quê? Porque o comércio nesse local era islâmico, então nada melhor do que ele se converter e dominar esse comércio. O título, Mansa, né? Mansa, nomes estranhos, aparentemente. O que mais? Cidades, Djenné e Tombouctou. Tombouctou, centro religioso, onde ensinava sobre o Corão ou o Alcorão. Aqui do outro lado nós temos a localização desse reino, parte ocidental, dominação século 13 e 14, durou cerca de 250 anos. Por que tanto tempo? Porque tinha um controle sobre a exploração do ouro, tinha um controle sobre a questão militar e também, quando dominava um povo, ele dava certo respeito para essa população dominada. Certo? Vamos lá. O Reino do Mali. A ascensão do Reino do Mali, ou Mali, né, se consolidou quando o príncipe Sundiata Keita, por volta de 1230, transformou-se em soberano do Mali, fixando a capital em Niani. Ampliando progressivamente seus domínios, no início do século XIV, esse reino já alcançava a costa do Atlântico, o interior do Saara, e controlava várias cidades e as rotas comerciais do deserto. Então era um povo extremamente comerciante, controlava várias cidades, a questão alcançava já o Oceano Atlântico, basicamente no lado ocidental da África. Durou, como nós colocamos agora há pouco, 250 anos esse reino. Ficaram famosas as peregrinações de seus governantes a Meca. Meca, capital islâmica. O maior centro do islamismo do mundo fica em Meca, né, na Arábia Saudita. A riqueza que levavam em suas viagens e a fundação de mesquitas. Então esses governantes se converteram ao islamismo, faziam peregrinações, levando em suas viagens basicamente muita fonte de riqueza e em seus territórios fundavam mesquitas, local, templo religioso islâmico. No século XIV, em razão das frequentes invasões e saques, o reino do Mali foi sobrepujado por outro, até então seu vassalo, chamado Reino de Songhai. Então, basicamente, em termos de dominação, controlou vários povos. Século 13 e 14, liderança Sundiata Keita, converteu-se ao islamismo, cidade principal Djenné e Tombouctou, Tombouctou, centro religioso,
de ensinamento do islamismo, basicamente no lado ocidental do continente africano. Durou cerca de 250 anos, certo? Então vamos lá. O próximo reino africano antigo nós temos o Congo, basicamente em torno de onde? Em torno do rio do Congo. Estados centralizados, baseados na agricultura, pecuária e pesca. No século XIV, um grupo de estrangeiros dominou os povos ao sul da foz do rio do Congo, estabelecendo ali o Reino do Congo, cuja capital se chamava Mbanza-Congo. Nomes aparentemente estranhos. Vamos só relembrar aqui, já que nós estamos falando de nomes estranhos, né? Lá no nosso primeiro capítulo, quando nós falamos dos incas, astecas e os maias e os tupis, lembram lá daquele nome do deus dos astecas? Huitzilopochtli. Vamos lá? Reproduzam aí, ó. Huitzilopochtli. Então, Mbanza-Congo não deve ser tão difícil de pronunciar. Vamos lá, continuar. Nas aldeias, o poder era exercido pelo chefe das famílias mais importantes. Acreditava-se que o chefe podia se comunicar com os ancestrais da família responsáveis pela propriedade. Então nós temos aqui o poder político exercido pelas famílias mais importantes. O que era uma família mais importante? Família que tinha riqueza, que tinha prestígio, por causa principalmente ou da questão militar ou por causa do aporte financeiro. A partir de 1483, navegadores portugueses liderados por Diogo Cão, olha só, nome bonitinho, Diogo Cão, chegaram à foz do Rio do Congo, iniciando uma série de conflitos como Bakongo, o povo do Congo. Vamos lá, pronuncia aí, Bakongo. Vamos lá, de novo, Bakongo, povo do Congo. Qual o nome principal aqui? Bakongo? Não. Qual a ideia principal aqui? Que os navegadores portugueses foram até o Congo. Qual a finalidade? Escravizar. Em 1665, os Bakongos foram derrotados pelos portugueses na Batalha de Ambuila. Depois disso, o Reino do Congo entraria em decadência política e econômica. Então, os portugueses derrotaram a população do Congo, transformaram em escravos e levaram para diversas regiões do mundo, inclusive o nosso grandioso Brasil. Nós devemos muito aos povos africanos. Nós somos uma interligação de culturas. Nós somos afrodescendentes. Nós somos uma mistura de etnias. Vamos lá para o próximo. Os congos e os portugueses. Aqui a imagem do português vestido. Olha só, os negros, né? Já passando por esse processo de escravidão. A população do Congo escravizada. Português querendo mostrar uma imagem de superioridade. Mas nós aprendemos desde sempre que ninguém é melhor do que ninguém. Estou olhando aqui para você, no fundo do seu olho, dizendo que nós somos iguais nas nossas diferenças. Ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Nós somos diferentes, mas a diferença deve ser respeitada. Nós somos todos seres humanos. Ninguém é melhor do que ninguém. E o português se achou melhor do que os outros, escravizando os outros. O contato dos portugueses com as autoridades políticas deste reino teve grande importância na articulação do tráfico de escravos. Uma expressiva parte dos escravos que trabalharam na exploração aurífera do século XVII, principalmente em Minas Gerais, era proveniente da região do Congo e de Angola. O intercâmbio cultural com os europeus acabou trazendo novas práticas que fortaleceram a autoridade monárquica do Congo. Olha só, os portugueses às vezes levavam cachaça, rapadura e trocavam por africanos. Chegando ao Brasil, nós já até sabemos a experiência drástica. Trabalhado nasceu o pôr do sol, 350 anos de escravidão. E ainda existe um preconceito tão grande. Então nós devemos valorizar a história africana, porque nós somos uma mistura de etnias e o africano contribuiu muito para a formação histórica do Brasil. Vamos lá, o próximo reino, o reino do Benim, a arte do Benim.
A arte em metal era uma especialidade desse povo, escultura e placas em placas de metal são exemplo dessa arte encantadora. O reino do Benin. A região do Benin era habitada há milhares de anos por um grupo de povos denominados Edos, que se dividiu em mini-estados, que foram se fundindo por meio de alianças e conquistas. Estima-se que o reino centralizado tenha surgido entre os séculos 12 e 13, a sudoeste de Ifé. Certo? Lembrando, lá no livrinho de vocês tem lá as principais cidades, Ifé e Oió. Vejam lá, façam uma leitura detalhada. Ifé e Oió. Nome bonitinho, Ifé e Oió. A história desses reinos ou cidades estavam relacionadas. Este reino manteve um ativo comércio com os europeus ao longo dos séculos. Seu declínio só ocorreu durante o século XIX com a dominação inglesa. Certo? A população do Benin tem a aproximação ou a origem dos bantus, que constitui um grupo etnolinguístico localizado principalmente na África subsaariana. Lembrando, lá no nosso primeiro vídeo, slide explicativo, só com o áudio, o que nós tínhamos? A África subsaariana, abaixo do deserto do Saara. E que, no caso, os bantus englobaram cerca de 400 subgrupos étnicos diferentes. Muitos alimentos cultivados e consumidos pelas populações bantas se incorporaram à alimentação cotidiana da população brasileira, como jiló, melancia, maxixe, galinha da Angola, o quiabo, o azeite de dendê e o feijão, pratinho. No campo da música, os bantus forneceram grande parte do ritmo que caracteriza a música brasileira. O gosto dos bantus pelos batuques, atabaques e instrumentos de percussão se refletiu em gêneros musicais como o samba, a bossa nova, o maracatu, o pagode, e a língua portuguesa possui várias palavras de origem portuguesa. Então lá no livrinho de vocês, olhando aqui no olho direto de vocês, tem uma parte específica sobre essas palavras de origem, principalmente dos bantus que fazem parte do vocabulário brasileiro. Tem também sugestões, opiniões, alternativas de ritmos musicais de origem dos bantus. E essas duas imagens aqui deixam bem claro a importância dos bantus para a formação da cultura brasileira como um todo. Certo? Então, para finalizar a nossa videoaula, nós temos os iorubás. São um dos maiores grupos étnicos linguístico, ou um grupo étnico da África Ocidental, composto por 30 milhões de pessoas em toda a região. Constitui o segundo maior grupo étnico na Nigéria, com aproximadamente 21% da sua população total. O Brasil foi um dos países que mais receberam os povos iorubás, trazidos como escravos na época do tráfico negreiro. Por isso, a nossa cultura é bastante influenciada por estes povos e por sua religião, ou a fé. Na Bahia, os blocos de carnaval, como Olodum, Ilê Ayê e Filhos de Gandhi, possuem influência iorubá. São apenas alguns, nós temos Margarete Menezes, Carlinhos Brau, todos fazendo referência à cultura iorubá. Certo? Então, quero aqui dizer que foi um prazer estar com vocês nesse segundo momento, que vocês podem pausar o vídeo, voltar, avançar, tirar alguma dúvida, olhar no nosso livro, tirar alguma dúvida que possa existir mediante até a nossa plataforma virtual. Certo? Para finalizar agora, vejam aqui a importância ou as divindades, referências religiosas iorubás. No mais, quero aqui agradecer a presença de todos e até a nossa próxima videoaula.